Já vou chamar aqui minha amiga Luciana Branco, onde nós vamos fazer um diálogo, o que eu sei de mim hoje. A Luciana é uma pessoa incrível e vamos bater um papo. Vamos fazer uma boa conversa como sempre. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá, vamos lá. Já convidei. Vamos aguardar ela entrar ali. Opa, tudo bem, minha amiga? Como vai? Boa noite, tudo bem e você? Que honra estar aqui. Vou bem, na correria grande. Cheguei agora há pouca tarde daí. Mais uma vez não conseguimos Ah, nos falar. ainda mais com chuva, São Paulo para, mas um dia a gente vai se encontrar pessoalmente. A gente é íntimo já virtualmente. Então, quero agradecer aí você estar aqui conosco. Ô Lu, isso aqui é um aquecimento de um projeto de alguns anos. Eu tenho nutrido o meu canal no YouTube através das lives, mas tenho trabalhado para o ano que vem estar num pequeno estúdio, fazendo no modelo de podcast convencional, falando presencialmente. E semana passada a gente conseguiu avançar um pouco. Agora o canal Tudo é Pauta é oficial, é uma plataforma e você está comigo hoje aqui nesse bate-papo, nessa troca de ideia. Nossa rapaziada vai chegando aí, já já a galera tá por aí. E eu quero agradecer bater esse papo com você. Eu que quero agradecer se abrir esse espaço tão nobre, que eu sei que você cuida tão bem aqui também, para o que sei de mim, que é um projeto muito amoroso também, que eu alimento há alguns anos já. Então, explicando um pouquinho para a tua audiência, o que sei de mim é uma série de podcasts sobre autoconhecimento. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de fazer da própria vida, fazer na própria vida as transformações que deseja. E eu sempre falo, não tem pílula mágica, tem o que a gente sabe sobre a gente e como a gente age no mundo a partir do que a gente sabe. Então, eu gosto de pessoas que são inspiradoras para mim, para mergulhar um pouquinho em alguns assuntos, para que a gente possa sair com mais consciência, expandindo a consciência. E eu tenho recebido feedbacks muito bonitos. Hoje eu recebi alguns feedbacks muito emocionantes, assim, de quem vem escutando o programa e vem se transformando a partir das conversas, porque assim como você, eu também sou uma entusiasta das conversas, como transformação. Não, é sensacional, é isso. Tem uma galera aí que tá chegando do trabalho, o pessoal que costumeiramente eu bato um papo, começa a partir das 19h30 aí chegando, que a gente vai falar com um público muito eclético. Mas a galera que a gente bate um papo aqui, a grande maioria são ativistas sociais, empreendedores de impacto social, é uma galera que transita na base da pirâmide, mas também tem muita gente bacana que vai chegando, e aí eu marco sempre às 19h30, porque esse fôlego da galera ir chegando Claro, e se aproximando. E a conversa, né, Lu? A conversa é o grande instrumento do indivíduo humano, desde sempre. Não é agora, não é ontem, não é depois, é desde sempre. Tudo está no exercício da fala. Todo processo humano passa nessa ilha, nesse entorno. E eu me exato. desenvolvi muito nisso. Como eu sou de educação tardia, o diálogo sempre foi a ferramenta principal e fundamental da minha vida. Então a gente vai circundando esse ambiente. Exato. E fazendo essas escolhas, né? Eu gosto muito da possibilidade que a tecnologia vem nos trazendo, porque dá para a gente escolher um tema. Hoje vamos mergulhar nesse assunto e mergulha, e é um pouquinho do que eu tenho buscado fazer no que sei de mim. É quase como se a gente estivesse Ó, a galera dissecando chegando aí, ó. sentimentos. Bem-vindos. Olha, chegou em peso, hein? A audiência, a sua audiência é poderosa. Que legal. Para mim é muito novo fazer a gravação ao vivo assim com plateia. Então vamos ver como eu me saio aqui. Eu gosto de novidade, então vamos lá que a gente está aqui para aprender, né? Você me diz quando que você quer que Não, eu vamos lá. Eu comece quero. aqui. É super importante a gente fazer aquele. Refazer o caminho do nosso diálogo.
aquele nosso bate-bola, Isso, né? E agora é isso. a estrutura aqui e aquelas cheganças que você trouxe, aquelas demandas, e a gente vai por aqui e vamos Tá. dialogando. É, Então eu te peço a permissão, se você quiser, se a gente espera mais 2 minutinhos, né, para esperar a não, audiência, já que tá. vamos lá com a Vamos tocar, galera, Marco? vamos tocar. Então eu vou abrir como eu abro sempre o podcast, te apresentando, embora eu esteja te apresentando para a tua audiência e também para a minha, que deve estar por aqui também. Tudo bem. Então, esse é Reginaldo Lima, ativista social, cofundador e sócio do Investe Favela, mediador de conflitos e recentemente tornou-se doutor honoris causa em Ciências Sociais pela Ordem dos Capelães do Brasil e Universidade Febraica. Eu sou a Luciana Branco e nós estamos na segunda temporada do Que Sei de Mim, uma série de conversas que eu proponho para expandir a consciência sobre as possibilidades de viver tudo que a gente tem para viver, como diria Lulu Santos. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, tem o que você sabe sobre você e como você age no mundo a partir do que você sabe. Então eu expando aqui, bem-vinda à audiência do Reginaldo, bem-vindos ao Que Sei de Mim. Reginaldo, é um prazer poder conversar de novo com você virtualmente. A gente estava falando que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas a gente já teve muitas conversas interessantes. Bem-vindo ao Que Sei de Mim, Reginaldo. Eu fico agradecido por ter mais essa oportunidade de estar com você, de bater esse papo nesse universo infinito que é o ser humano. Eu fico, sempre que eu ouço a chamada do seu programa e alguma coisa que tem a ver com a nossa reflexão pessoal interior, eu fico sempre pensando na resposta que Sócrates deu para Querofonte. Então, Querofonte, em algum momento, foi consultar o oráculo de Apolo em Delfo, e o oráculo respondeu a Querofonte, da parte de Sócrates, que Sócrates era o homem mais sábio do mundo. E quando Querofonte volta para Sócrates e faz a narrativa da consulta ao oráculo, Sócrates diz a Querofonte: eu só sei que nada sei. Não era um exercício de renúncia ou de renegar toda a sua sapiência, mas era mergulhar na profundeza de que você não tem a profundidade de todos os conhecimentos. E mesmo ele, que já era notável e notório em saber e em ensinar, já sendo constituído mestre, enquanto a seu autoconhecimento ele responde ao seu amigo Quirofonte, que trazia do oráculo de Apolo essa reflexão de que ele era o mais sábio de todos os homens. E essa frase de que todas as vezes que a gente mergulha em nós mesmos e se perde em nós mesmos, ou no universo externo a nós, é bom que a gente saiba que a gente não sabe de tudo e que a gente só deve saber que nada sabe. E por isso a compreensão é uma busca cotidiana. Exato. O Siddhartha Ribeiro, eu tive a honra de entrevistá-lo aqui também, e ele fala isso, a gente não sabe muito mais do que a gente sabe, e a gente não sabe nem as perguntas que a gente tem para fazer para descobrir, enfim, o que a gente ainda não sabe sobre nós. Bom, eu quero contar, eu sempre começo a conversa contando para quem nos ouve como que eu conheço as pessoas que eu trago aqui. E o Reginaldo me foi apresentado pelo nosso amigo Ricardo Podival, e o Reginaldo colocou um olhar foi um olhar colaborativo fundamental num projeto que eu realizei com a Camila Hoppert e com o Júlio de Santi, dois amigos, um projeto chamado Quem Seremos, que hoje está hospedado no portal da Folha de São Paulo, quem quiser conhecer. Um projeto no qual a gente convidava todo mundo a refletir quem seremos nós após a pandemia, né? Que a gente ainda está. Eu estava com Covid ontem, eu testei negativa. Pela primeira vez eu peguei Covid. Então, é um momento da humanidade no qual todo mundo foi mobilizado e a gente fez essa reflexão. E o Reginaldo trouxe esse olhar
muito generoso na construção de todo o projeto, muito lúcido em todas as nossas conversas, e por isso eu quis convidá-lo para esse papo. Nessa temporada, eu estou, como eu estava falando, dissecando os sentimentos e as sensações, e na verdade hoje eu quero falar de uma sensação com você. A gente vai mergulhar numa sensação que é um gatilho para muitos sentimentos, que é o pertencimento. Então, para começar, Reginaldo, eu queria te perguntar, para você fazer como se fosse um zoom, se fosse uma câmera. Então, conta pra gente, a que mundo, né, a partir da sua biografia, a qual mundo, a qual cidade, a qual bairro, a qual família você pertence? Então, Lu, eu costumo dizer de maneira muito simplista que eu sou um tradicional brasileiro. Um tradicional brasileiro porque eu estou no eixo da constituição do nosso povo a partir ali da chegância dos primeiros povos europeus aqui, que foi com Cabral e companhia. Bom, eu sou filho de um casal de retirante nordestino e que nesta história de retirante nordestino tem uma miscigenação de caboclo, índio, e nessa miscigenação eles vão fazer um êxodo interno, foi o grande êxodo do Brasil, da migração das regiões rurais de todo o país para as grandes capitais ainda nos anos 40, 50, 60, e eles chegaram aqui sempre naquele ritual de ir em busca da família e do ambiente que aproximava afetivamente mais do ambiente natalício deles, do seu ambiente de nascimento. E a minha família veio para o Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Então eu sou daqui do Complexo do Alemão, morei dentro do Complexo do Alemão 45 anos da minha vida. Nos últimos 9 eu moro em frente ao morro. E tenho a minha família toda lá, filho, neto, irmãos, irmãs. A minha irmã tem um trabalho social cujo eu sou colaborador há mais de 30 anos dentro do Complexo do Alemão. É uma pequena instituição. E essa é a nossa história. E eu vou me desenvolvendo de criança a adolescente, jovem, até o meu estado adulto, permeando diversas experiências profissionais de vida. Desde um catador de resíduo ou de lixo, como queiram dizer, a reciclador, a um operário da construção civil, indústria, comércio, e vou sempre mergulhando na curiosidade e entrando muito jovem para o ativismo social. Ali pelos 13 anos de idade já tinha um engajamento ferrenho, engajamento que pautou minha vida até hoje. Embora hoje eu esteja mais devotando o meu tempo e os meus esforços ao empreendedorismo e à educação, mas sempre com a causa social e o olhar social à frente de todo. Esse é o Reginaldo Lima em síntese. E um homem de educação tardia. Que maravilhoso, porque você é muitos, né? Muitos Reginaldos, né? Quando você se descreve aqui. E aí isso me leva a querer saber uma história sobre o pertencimento. Até onde a gente é capaz, né? Você está falando da tua biografia, então é um homem que veio, né, de uma família, de uma família de retirantes nordestinos, né, de migrantes, foi para o Rio de Janeiro, vocês se instalaram aí, hoje você é doutor honoris causa, teve recentemente que eu vi acompanhando você na ONU em Nova York, representando, né, enfim, esse teu ativismo social. O quanto que no momento em que você passa a buscar outros mundos, você parte de um mundo e busca outros mundos, o quanto que você se sente deixando de pertencer, você acumula novos mundos, ou para ir para um novo mundo você tem que deixar o mundo no qual você passou? Me fiz entender? Sim, sim. Olha, Lu, essa semana, segunda-feira, alguém me perguntou alguma coisa na mesma linha. E nós estávamos numa reunião de trabalho, e aí a pessoa dizia, não, mas eu vou embora. Eu fui embora. Sim, nós podemos e devemos ir o mais longe que puder, voltar quantas vezes conseguir, sem jamais deixar as raízes. Porque as raízes elas vão se desenvolver no vínculo afetivo, amoroso, dos valores, da história de vida,
não necessariamente do ambiente físico, material, do tangível. E a sensação de pertencer a cada lugar que eu estive era exatamente de como eu poderia chegar. E se eu cheguei, a gente faz um exercício muito grande. E aí, isso faz parte da história de vida. Fazer um exercício, se eu estou em meu ambiente de conforto, de residência, de cultura, de compreensão, de ligação com outras pessoas, sejam familiar ou nos ritos de amigos, de amizade, de relacionamento, ou se eu estou do outro lado do mundo, ou se eu estou numa língua estrangeira até. Isso vai depender muito de como eu coloco a minha cabeça e como a gente vai vivendo essa experiência tão diversa, de ter uma experiência na rua, de ter uma experiência em diversas modalidades profissional, de ter a felicidade imensa de conhecer todo tipo de gente, foi forjando na gente uma capacidade muito simplista de se adaptar ao ambiente e de se sentir parte, de não se sentir preconceituado. Olha que as primeiras vezes que eu fiz a migração da minha zona de conforto habitacional e cultural, eu fui logo para outro país, de outro idioma, e era alguém de educação muito limitada, nem falava aquele idioma. E ali me desenvolvi em grandes relações, encontramos caminhos de nos comunicar e fiz um trabalho por mais de 40 dias entre a Nicarágua e o Panamá, a primeira vez que eu dei o maior salto mais longe da minha realidade social. O que quer Agora, dizer... isso é... Fala, desculpa. Não, o que quer dizer isso? Que o ser humano ele é um organismo extremamente adaptável. Nós somos adaptáveis, mas eu acho que precisa haver uma musculatura, tem alguma mágica, e eu tô aqui para desvendar essa mágica com você, tentar ao menos, porque eu entendo, o Newton Bonder, que é um rabino muito interessante, ele fala muito sobre a tradição e a traição. Então, eu acho que quando a gente sai de um núcleo, e aí seja ele qual for, e ousa agir e viver de uma forma diferente, conquistar novos mundos, conquistar novas experiências e sentimentos. Então, eu não estou falando só do aspecto profissional, mas às vezes até afetivo. A gente muitas vezes precisa atrair crenças familiares, crenças que nos limitavam ou que nos diziam que a vida tinha que ser daquele jeito. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. Uma família triste, na qual você ousa ser alegre, você, de uma certa forma, está traindo a tristeza familiar, se você ousar ser alegre. Uma família pouco letrada e que você ousa se letrar, eventualmente, acho que há uma celebração, mas também pode haver um estranhamento. Como assim? Se eu não estudei, por que você vai estudar? A minha pergunta para você é isso. Você acha que... Onde que está essa ousadia humana? A gente vai precisar, até para levar nossas famílias para novas experiências, a gente também precisa atrair essas crenças? Como que se dá essa complexidade humana? Não, trair jamais, né? A traição ela é muito dolosa. Então, se a gente pensa na traição como exercício da prática da vida, como aquilo que eu vou praticar, ou se eu penso que estou traindo porque eu não estou fazendo aquilo que aprendi na origem, que na minha cultura de vivência estava na origem, eu trago para mim emoções, sentimentos e reações que não vão permitir evoluir. Eu gosto muito mais do esforço, desafio e respeito. Então, eu tenho toda uma origem, seja das crenças religiosas, das crenças como se organiza a vida, das crenças do que é o ser humano no seu estado de ser, das suas decisões, das suas vontades, do lugar que vivo, da cultura que pertenço. Então, eu tenho tudo isso ali nesse ambiente de vivência e de crescimento. E se eu vou para outro ambiente, eu tenho que, primeiro, fazer um grande esforço para não permitir que esse sentimento, olha, porque eu estou num ambiente diferente do meu ambiente primário, com todos os valores primários, eu estou traindo aquele lugar ou aquele grupo de pessoas, aquela tribo que eu pertencia. Não, eu estou
construindo uma nova experiência e logo vou me esforçar para compreender. E no exercício do esforço, eu vou sempre temperar com uma coisa chamada respeito. Respeito à origem, respeito à experiência e na força da palavra, viu, Lu? A gente fala de respeito, exige respeito, lê respeito, tem poesia de respeito, pede respeito, mas a gente muito poucas vezes o pratica na íntegra, porque etimologicamente respeito quer dizer olhar de novo. Então é olhar pelo menos outra vez. Então, se eu saio e faço essa migração territorial, cultural, local, humana, com outras diversidades em relação às minhas, com esse esforço, eu vou olhar outra vez aquilo que estava diferente de todos os meus aprendizados. E aí eu vou, olhando outra vez, fazer um esforço de compreensão por que é diferente de mim e por que é tão possível o diferente coabitar o mesmo ambiente. Que bonito. Não Esforço e conhecia. respeito. Que bonito. E aí, dessa forma, ficou me vindo, é uma imagem que eu gosto muito, daquelas bonequinhas russas. Como se a gente fosse ampliando a nossa possibilidade de existência ao sair de um espaço, ir para o outro, né? Visitar outros mundos, com esse olhar de respeito, tanto na ida quanto na volta. Então, olhando de novo tudo e aí ampliando a nossa possibilidade de existir. É muito bonito isso, Reginaldo. Eu adoro sempre conversar com você, porque você sempre tem um olhar muito belo para a vida e para os desafios humanos e para as belezas humanas. Eu te falei que quando eu resolvi pensar nesse episódio sobre pertencimento, foi bastante desafiador para mim. E eu fiquei refletindo na medida que eu estava fazendo a pauta e sentindo mesmo que no meu corpo, assim, que quando a gente entende, se sente pertencendo, é quase como se o nosso coração esquentasse, e eu vou chamar isso de amor. E quando a gente se sente sem pertencer, se sente excluído, se sente maltratado, e essa é uma sensação que permeia a vida de todo mundo em vários momentos da vida, né, em diferentes momentos, uma enxurrada de sentimentos vem à tona quando a gente se sente não pertencendo. E eu listei aqui dois dos principais que me passaram: a tristeza e a raiva. Provavelmente são os sentimentos mais comuns da falta de pertencimento. E me parece que agir a partir da tristeza ou da raiva, por não se sentir pertencendo, vai gerar ainda mais não pertencimento. Como que a gente quebra esse ciclo vicioso do não pertencimento? Então, sinceramente, eu quero crer que, primeiro, esse exercício de se saber, de conhecer os seus limites. Tristeza e raiva. Tristeza e raiva está no consórcio de conteúdo emocionais que nós temos o direito de ter. Quando nós estamos diante daquilo que violou a alegria, o próximo sentimento é tristeza. Quando nós estamos diante daquilo que violou, na essência, o modelo de paz, que pode estar de diversa maneira, o próximo sentimento é raiva. Agora, nós podemos e devemos, dentro desse consórcio humano e até saudável de senti-lo, não permitir que a tristeza vire uma melancolia profunda e caminhe para outros elementos, como a depressão, por exemplo, e aí é o esforço de fazer essa compreensão: eu estou triste por causa do motivo X, mas eu luto para o motivo X não me destruir. Eu tenho raiva por causa da prática, por causa do ambiente, por causa da promoção da contradição, daquilo que eu acreditava ser, mas eu não tenho ódio. Eu não vou para o terceiro sentimento. A gente tem que fazer um esforço de evitar o terceiro sentimento. O primeiro sentimento, a tristeza, é fundamental. O segundo sentimento é a compreensão. Compreensão. Me entristeceu. Por quê? Como é que eu faço um esforço para livrar-me desse ambiente de tristeza? Me irritou ao ponto de eu sentir raiva. O que eu devo fazer para eliminar esse ambiente que me envolve antes que ele me sufoque? Então, é sempre o exercício
Veja que você trazia aqui as bonecas russas como um exemplo de uma única coisa dividida em muitas coisas. É o ser humano. Nós somos feitos de camadas, biologicamente de camadas. Tudo que compõe o indivíduo humano em sua biologia são muitas camadas, assim como o que sai de dentro, o que coloca no sentimento, são essas camadas. Então, você veja, vamos pegar um exemplo aqui de um notável homem que foi Gandhi. O que Gandhi versou com relação à raiva? Vamos senti-la? Vamos tê-la? Mas vamos transformar a raiva numa energia positiva. E aí a raiva vai virando indignação, a indignação vai nutrindo a capacidade de raciocinar, a capacidade de raciocinar vai desvendando caminhos de autodefesa ou da defesa de um coletivo e sempre, como eixo, como epicentro, a paz. Então eu tenho raiva, mas faço dela uma energia positiva. Eu não trago dela uma energia negativa. Haja consciência, né, para tudo isso. E aí eu vou te dizer, eu acho que a gente está fazendo um parênteses aqui na conversa sobre pertencimento. Eu tenho gostado muito de refletir o quão convidados nós estamos para as distrações. Prestar tanta atenção, assim, nomear os sentimentos, porque os sentimentos, eles nos atravessam, né? Quando você viu, você já sentiu. Você sente antes de nomeá-los, né? Essa que é a verdade. E é muito importante isso que você traz. É fundamental que a gente nomeie antes de agir a partir deles, porque senão as coisas podem se complicar. Sim. Me conta como que você tem refletido sobre essa enxurrada de possibilidades de distração que a gente vive hoje no mundo e como essas distrações, elas muitas vezes fazem um desserviço ao caminho do autoconhecimento, que é o nosso assunto aqui de hoje. Então, vamos lá, Lu. Vamos colocar como eixo pertencer. Eu não pertenço, eu pertenço à raiva pelo motivo, mas eu não pertenço ao ódio. E o ódio não me pertence. Eu pertenço à tristeza, mas eu não pertenço à melancolia e à depressão. E ela também não pertence a mim. Eu pertenço a um ambiente racional. O que o movimento, nesse momento, faz com o mundo inteiro? É claro, se a gente sacar o Brasil passa por um momento de instabilidade há muito tempo. Há muito tempo. Então, nesse momento, você veja, nós vivemos os extremos. E o extremo é extremamente perigoso, porque o extremo é sair do normal. O extremo em domínio, em controle, ele pode gerar a boa energia. O extremo descontrolado, o extremo levando a pertencer ao desequilíbrio, ele é extremamente perigoso. Então, se nós pegarmos todas as cenas, aí a gente vai pegar um líder religioso que deveria ter como missão, vocação, apaziguar, apacentar, arrefecer, trazer para perto, mostrar o ser humano, mostrar que as diferenças devem ser vencidas. Ele odeia, ele vende ódio, ele discute o ódio, ele valoriza o ódio, ele faz a campanha do ódio. Se nós pegarmos o nosso grupo mais próximo de amigo, na divergência cresce a raiva. Então, também dá lugar a essa diferença. A gente vai deixando de pertencer aos ritos emocionais, às convenções emocionais que promovem a boa convivência, que promove a liberdade de ter diversidade de opinião e de pensamento, e vamos entrar num grande campo de batalha. É o que vive o Brasil nesse momento, um grande campo de batalha. Agora, aí que vem a beleza, Lu. A beleza de pertencer a um ambiente coletivo de batalha. São os pacifistas. Inclusive entrou aqui o nosso querido Raul Santiago. São os pacifistas. Os pacifistas que sempre habitam os ambientes que pertencem aos confrontos e conflitos vão fazendo esse papel. Chamar a razão, mostrar a razão, evitar o confronto, ceder o espaço do silêncio. Não necessariamente quando você tem o direito de expor, você usar desse direito pelo menos naquele momento.
E aí o que a gente vai fazendo é dando o enfrentamento na boa e velha, eu vou voltar no bom e velho Gandhi, na boa e velha Satyagraha, que era o instrumento com que Gandhi enfrentou o povo europeu. Enquanto o povo europeu oferecia assassinato, violência, dominação, sufocava, ele oferecia paz, diálogo, conversa e tudo mais. Ia trazendo. Nós estamos no ambiente em que pertencemos, no ambiente coletivo, no ambiente do bairro, da cidade, do estado e hoje do país, nesse campo de confronto, de divergência e falta de respeito, da diversidade de opinião e posicionamento, a gente vai se associando aos pacifistas. A gente vai se tornando um pacifista. Aí a gente passa a pertencer a esse movimento de fazer a paz, sendo a paz. Ótimo. Escolhendo, né? Escolhendo não propagar as mensagens de ódio, mesmo que em tom de ironia ou crítica. Sim, porque sim. eu fico vendo muito isso até para criticar, a gente está alimentando a mensagem que foi passada, total. né? Então, o que a gente vai escolher? Eu quero voltar a um pertencimento que me parece que talvez seja um dos mais doídos. A gente está falando aqui no pertencimento social, mas eu sempre acho que quando a gente encosta a cabeça no travesseiro, é quando os nossos sentimentos mais delicados emergem para a nossa consciência, ou podem emergir. Estudando para fazer essa conversa com você, eu lembrei de um autor americano chamado Andrew Solomon, que ele escreveu alguns livros, O Demônio do Meio-Dia e Longe da Árvore. E para Longe da Árvore, ele entrevistou mais de 7.000 famílias, buscando entender, né? Acho que essa expressão que acho que é um significado interessante para o não pertencimento, que é eu sou um fruto que caiu longe da árvore, né? Então ele usa essa expressão para falar sobre o não pertencimento. E ele traz uma reflexão que na família amar é possível, mas aceitar o diferente dentro da própria família, isso sim, ele diz, é um desafio à altura da nossa humanidade. Ou seja, se a gente é humano, a gente precisa se desenvolver para aceitar o diferente dentro da nossa própria família. Que eu acho que é o campo, né? É o mais íntimo e até por ser o mais íntimo é o mais minado também. Faria sentido, Reginaldo, então, a gente começar a pensar pela família? Primeiro, assim, como que eu vou fazer para eu me sentir pertencendo à minha família? E depois ao meu bairro, e depois ao meu trabalho, e depois ao meu país, e depois ao meu mundo, ao nosso mundo, né? Para que a gente consiga atuar no mundo em prol de todo mundo e não só a partir dos nossos próprios desejos e interesses. Você acha que faz sentido a gente começar esse exercício de pertencimento na nossa própria família? Eu tenho certeza que só faz. Porque você não, como você trouxe a literatura e a alusão, a figura de linguagem que o escritor traz da terra, né? E o fruto, ele precisa ser semente, ele precisa ter tido uma terra. Então, se a gente vai corrigir o nosso pertencimento, se nós vamos olhar o direito do outro pertencer a um ambiente decisório, fora do seu ambiente familiar, fora do seu eixo biológico, cultural, você precisa fazer esse exercício na terra, na semente, no ambiente em que você foi semente. E o ambiente em que todo indivíduo é semente é a família, é o lar, é a casa, é o ambiente doméstico. Mas nesse ambiente aí a gente diz, ô Reginaldo, Lu, galera, mas aí se é uma família extremista, mas aí se é uma família cheia de valores que hoje quase não se discute mais, mas aí se é uma família que não aceita as minhas opções e decisões de estar e ser aquilo que eu tenho o direito dentro do meu consórcio de liberdade. Simples, simples. Vamos dar um salto um pouquinho atrás do nosso diálogo. Esforço, esforço e respeito. Olha, eu não sou respeitado
porque eu sou gordo. É um fato que eu sou gordo. Então, tudo bem, é um fato que eu sou. Não é um fato que eu estou. Então, eu não vou para o confronto naquele ambiente, mas eu vou descobrir o melhor caminho de convivência com o que eu sou. Eu também não vou sujeitar ao outro que aceite por imputação o que eu sou, porque as convenções sociais dizem que eu devo ser aceito. Mas o que eu faço é firmar caráter, personalidade, não negociar os meus valores, mas respeito até o outro não me aceitar. Porque tem um lugar, Alô, nós podemos ter língua diferente, cultura diferente, cor diferente, decisão diferente, mas nós vamos para o mesmo lugar naquilo que ninguém consegue se diferenciar, na humanidade. E o que grita e fala sempre e que precede a tudo e todos é a humanidade. Então, naquele ambiente doméstico da divergência, da não aceitação, do porquê eu sou descoberto fora dos valores primários daquele ambiente, me relaciono como ser humano. Até o dia em que essa relação humana, enriquecida de respeito, de respeitar o ambiente, de respeitar até aquela cultura que hoje eu me coloco de maneira divergente, vai começar também a me respeitar. A única regra que eu não violo é o respeito. Porque quando eu imponho o respeito, o outro lado paulatinamente vai cedendo a ele. Vamos fazer uma alusão breve. Muitas guerras no mundo que vitimaram a muitos, onde elas terminaram? Numa coisa chamada armistício. E o que é o armistício? Senão o primeiro momento em que surge a possibilidade da compreensão. O armistício ele é só isso. Foi possível a compreensão de que existe um erro. Alguém compreendeu, ou ambos os lados compreenderam que existe um erro. E a partir do armistício começa a se conciliar, depois estabelece-se a mediação e se resolve qualquer conflito. Então, se é pertencer à família o conflito, eu vou aguardar um momento em que a possibilidade de que existe um erro unilateral de compreensão e de enfrentamento, primeiro porque eu fui rejeitado. E aí eu começo a rejeitar de volta. Primeiro porque eu fui agredido, aí eu começo a agredir de volta. Até que o armistício, que é a possibilidade da compreensão que existe um erro, aconteça, eu me estabeleço no respeito do indivíduo humano. Então nós nos respeitamos como ser humano. E a compreensão virá. Que Ou bonito, se não vir, também não vai me ferir. Eu acho muito bonito porque sempre que eu falo com você, você sempre nos convida a ser melhores humanos, né? Você sempre convida assim, vamos levar a barra. Vamos assumir a responsabilidade e ir para um lugar antes de pedir que se vá, que a gente mesmo vá para o lugar que a gente deseja ocupar e fazer com que se ocupe. E você está trazendo muito fortemente hoje nessa conversa a questão do respeito, que eu acho que é fundamental esse olhar de novo. Talvez não seja, então, arriscado a gente pensar que o não pertencimento talvez indique que nós mesmos não aceitamos o outro. É arriscado dizer isso? Não, é claro, faz parte. Lu, vamos pegar aqui uma comunidade que está no extremo da rejeição na sociedade humana, que é a comunidade LGBT. Ela está no extremo da rejeição da sociedade humana. Quando um membro da comunidade LGBT ele decide encontrar o caminho de expor quem ele é. Não é decisão, não é opção, não é nada disso. Está provado que não foi opção, que não foi uma decisão, que ele é em si. Que aquele membro da comunidade ele é em si. E aí ele não vai para o enfrentamento com o que ele sabe que é em si, ele vai colocando. Olha quantas, mesmo às custas de muita luta,
tem tido os membros da comunidade LGBTQIA+, na sociedade brasileira e mundial. Olha quantas vitórias nós, membros da comunidade, da população preta do mundo, temos logrado êxito, é claro, mesmo com toda a luta à frente. E olha qualquer grupo da sociedade que é considerado minoria, que não o é, mas que é considerado sobre um aspecto da norma culta, avança quando ele se entende o que ele é, a sua perenidade enquanto ser. E aí não faz disso um instrumento de ataque, mas ele só é. E vai permitindo que o outro lado da rejeição, o outro lado da acolhida para que ele seja, vá compreendendo que não vai mudar, porque você é em si, independente de como se classifique. É lindo isso, me faz pensar que, diferente do que a gente pode imaginar numa primeira vista, pertencer não é ser igual. Olha, a Márcia está dizendo aqui que quando não encontra um lugar do mundo, torna-se exausto. Ô, Márcia, perdão aqui, Lu. Ô, Marcinha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o mundo externo ainda não nos cabe, nós nos tornamos repleto no nosso mundo interno. E aí nessa hora a gente dá-lhe uma polida poderosa na autoestima, levanta de manhã, olha para o espelho, aplaude, aplaude, dá um grito, olha, eu estou vivo, eu sou quem sou e é isso que eu sou. E eu me aceito e eu me amo e o mundo que tem que me aceitar é esse, olha. O universo do tamanho da cabeça. É o grande mundo que tem que ser começado a ser. E aí, nesse lugar, nesse ambiente, eu estou emocionalmente protegido. E todo o ambiente externo vai fazendo sentido à medida que eu for me encaixando e pertencendo. E se nunca pertencer, este universo, esse ambiente de se pertencer, que é a si mesmo, vai bastando e vai cuidando das nossas feridas emocionais. Sim, exato. Eu ia fazer, a partir dessa tua fala linda, fazer uma analogia que é muito simples e muito boba, mas se a gente for imaginar a caixa de lápis de cor com 12 cores. Então, cada cor é uma cor. Você é um entusiasta do autoconhecimento, assim como eu, e a gente fica imaginando da importância de se saber singular. Então, numa caixa de 12 cores, existem 12 cores diferentes, mas se não tiver o laranja ou o amarelo ou o azul, não será uma caixa de 12 cores de lápis de cor. Não é importante que a gente entenda que conseguir pertencer não é se mimetizar, não é ser igual ao outro, mas se entender singular no mundo, porque a gente chegou aqui a 8 bilhões agora de pessoas, mas só tem um Reginaldo no mundo, não tem outro igual. Pode ter parecido, mas assim, o Reginaldo só tem um, a Márcia só tem uma, a Luciana só tem uma. Então, como que a gente vai louvar a nossa singularidade? E aí, a partir disso, poder, de fato, ir de coração aberto para poder pertencer nas diferenças também, né? Nos ambientes diversos. Aquilo, e uma coisa boa para a gente refletir. Enquanto a gente gasta uma energia vital para lograr êxito em pertencer ao ambiente matriz, existem infinitos outros ambientes que nos querem, que querem que a gente pertença. Então a gente tem que fazer também um exercício de pesquisa. Olha, eu quero afetiva, amorosamente, por todos os motivos, pertencer a este ambiente, a este grupo, a este lugar, mas se não for possível nesse momento, deixa eu olhar fora da caixa. Deixa eu olhar na linha do horizonte. E aí eu começo a enxergar, olha, eu posso ir ali, aqui, e aí aqui eu sou acolhido, né? É isso, é fazer esse exercício, esse esforço de também sair fora da caixa do pertencimento que eu acredito que devo ter. Enquanto isso, quando eu vou desbravando todos os outros ambientes possíveis, eu vou crescendo como ser humano, eu vou vivendo lindas experiências, eu vou aprendendo um monte de coisa, eu vou me descobrindo capaz de dividir e distribuir também riquezas.
de Uhum. aprendizado e ensinamento. E isso é maravilhoso. É nessa hora em que o indivíduo humano dá o salto qualitativo. Então, se você não pode ainda pertencer àquele ambiente do seu desejo, do seu sonho e da sua origem, descubra os que querem que você pertença. E vá a eles. E lá divida-se. E aí volte naquilo que você falou, né? No olhe de novo, né? Olhe mais uma vez. Tanto para onde você foi, quanto de onde você vem. E aí a gente vai podendo dar novos significados, porque a vida é isso, né? A gente vai precisar Sim, dar significados para as experiências, senão elas não fazem sentido. A gente precisa dar sentido às experiências. Reginaldo, me conta uma coisa. Nós somos do mesmo mundo e de mundos diversos. E eu adoro conversar com você por isso também. A pauta do autoconhecimento, ela vem ganhando bastante escala. Na para nossa chamada dessa conversa, você falou que não era autoajuda, é autoconhecimento. Eu achei muito legal. E também tem uma coisa de autoajuda. A gente se sim. ajudar também não tem nada de errado, né? Mas você usa o termo, né, da população da base da pirâmide. Como anda, eu gostaria de saber, a pauta do autoconhecimento, esse desejo de quem eu sou no mundo, o que, que eu estou fazendo aqui, em relação especialmente aos sentimentos, a gente está vivendo uma sociedade adoecida, né? Os níveis de depressão são super altos, de ansiedade. Como que a pauta do autoconhecimento está sendo tratada no que você chama na população da base da pirâmide econômica, né? Sim, Lu, então, vamos lá. A base da pirâmide, em estrito senso, ela é a favela, é a periferia, é o aglomerado, é como classifiquem culturalmente cada região que lidar com essa comunidade mais pobre. E a favela, o favelado, ele sinceramente não é um clichê dizer que ele é um forte por natureza, porque ele o é. É um ambiente em que nos leva a tantos confrontos emocionais, e eu não estou falando aqui apenas do status da violência. Estou falando de Uhum. um grande conjunto de ações que investe contra. É claro, ao longo dos anos, algumas resoluções significativas aconteceram, os olhares vêm tendo uma variável muito grande. A favela, como o favelado, que compõe essa chamada base da pirâmide social, vem permeando ambientes antes inimagináveis, vem cruzando uma ponte de via de mão dupla, onde pessoas extremamente diferentes se encontram e encontram sentido nesse encontro. Então, a favela e o favelado, por ser um forte, realmente um ambiente forte, composta por sua imensa maioria de pessoas muito fortes, ela tem uma boa autoestima. Sinceramente, eu vou dizer para você que às vezes até me entristece quando eu ouço alguém dizer que a favela é rica em baixa estima. Isso não é verdade. Pode Uhum. ter tristeza? Com segurança pode. Tem depressões? Com segurança tem, e muitas vezes até coletiva, dependendo daquilo que está ofendendo aquele coletivo, que é a favela e o favelado. Mas também tem um poder de transformação, de mutação muito grande. O meu pai era uma pessoa muito simplória e ele costumava dizer: toda deficiência é seguida de uma grande eficiência. Se você tem uma deficiência e você sabe conviver com essa deficiência, uma grande eficiência surgirá. E aí ele costumava dar o exemplo do cara que não tem mão e pinta um quadro com os pés. A priori, aquele cara jamais seria um pintor. E ele pinta um lindo quadro com os pés. Então, a ausência da mão lhe deu uma eficiência, uma busca de eficiência tão grande que ele tornou-se um grande pintor. E assim sucessivamente. É a favela e o favelado. Toda deficiência, seja deficiência econômica, deficiência socioemocional, deficiência habitacional, deficiência urbana, deficiência de políticas públicas, deficiência dos variados preconceitos, a favela e o favelado cria uma grande eficiência,
Haja vista você observar as grandes culturas do Brasil e dos territórios do mundo, né, que oferecem culturas que impactam todas as camadas da sociedade. Olha o Sim. samba, olha o funk, olha o pagode, olha hoje o trap, o hip hop, olha todos os outros estilos, olha a moda, olha a gastronomia, vai ditando regra e oferecendo que nada mais são que um modelo de eficiência surgida da deficiência naquele quadro. Então, a favela e o favelado tem sim a necessidade psicológica, até psiquiátrica, tem o entristecimento coletivo, mas ela é de uma capacidade de multar muito rápido. E o favelado também tem essa capacidade de multar muito rápido. Uau, que eu adoro a sua. Como você amarra as histórias de um jeito tão contundente e tão didático, né? Reginaldo, me conta uma coisa. Aqui nas conversas eu sempre gosto de colocar o entrevistado, que eu sempre trago só quem eu admiro para a conversa, mas eu gosto de colocar na berlinda também, porque Oh. eu sempre acho que é a humanidade que inspira. Eu brinco, na primeira temporada eu sempre falava assim: não há pílula mágica, não há guru e não há instituição religiosa. E aí, no decorrer das conversas, eu fui entendendo que sim, é possível haver um guru no nosso caminho e nos ajudar, né? O guru como um sábio, e que sim, é possível haver instituições religiosas que também nos ajudem nesse caminho de autoconhecimento. Então, eu fui abrindo mão, mas eu não abri mão da pílula mágica, porque eu acho que não tem. Dá trabalho se conhecer. Então, eu quero aqui, para que a gente ainda fique mais inspirado por você, se você puder e se sentir à vontade, nos contar um pouco em quais lugares e se há algum lugar, alguma situação que você ainda não se sente pertencendo, que ainda dói estar. O que você tem para nos contar? Olha, eu não me sinto pertencendo ao Manequim 38. Brincadeira. Mas é Mas. brincadeira, mas você já contou sobre Ah, esse não, olhar? sim. Não é qualquer Então, coisa a mas isso. brincadeira. Então, é o que eu estou dizendo. Eu acabei de dizer, dar um depoimento aqui que a favela e o favelado ele muta muito rápido. Então, qual é a minha condição de estereótipo? Eu sou preto, gordo, de educação tardia. Então, muitos ambientes resistiram a esse estereótipo. Você imagina que há 20 e tantos anos atrás eu passava por um desemprego e tinha uma placa no ferro velho escrito precisa-se de ajudante. E eu com meu saquinho nas costas, fazendo o meu corre do dia, fui o ferro velho, o dono do ferro velho deu uma gargalhada longa e olhou para mim e falou: rapaz, você não vai aguentar, você é muito gordo. Eu não pertencia àquele lugar. Então eu parei para pensar longamente, fiquei triste, fiquei chateado, precisava do trabalho, não consegui, mas não deixei aquilo me destruir. Então, muitos ambientes a gente ainda não pertence. Muitos lugares a gente ainda enfrenta o preconceito étnico-racial, o preconceito intelectual. Não é incomum, viu? Olha, pessoas que eu tenho certeza absoluta que me amam, que gostam de mim, mas que aqui e ali ainda deixa escorregar de assim, poxa, mas se você tivesse feito uma faculdade, hein? Já pensou? E aí você vê que todo o seu esforço pela busca do saber, do entender, naquele momento foi descredenciado. E olha que isso não é incomum. Então você entende que você não é plenamente daquele ambiente. Você é permitido naquele ambiente. Mas emocionalmente, quem está lidando com você ainda acha que existe uma deficiência em você. Então, o que a gente tem que fazer, amiga, é ter uma cabeça forte. É ir para esse lugar da autoestima o tempo inteiro. E tudo e todos que não nos aceitarem e onde nós não coubermos para pertencer e formos apenas aceitos diplomaticamente, não nos fará mal. Só nos fará bem porque nos dará a oportunidade de viver a experiência, independente se aceito ou não. Então ainda existem muitos lugares aonde eu e aonde todos os seres humanos não serão aceitos plenamente sempre. Então a gente Então, você volta no está máximo. falando.
acho incrível, porque a gente tem que, como adultos, talvez aprender e aceitar que a gente vai conviver com o não pertencimento o tempo inteiro. Ele vai estar sempre Perenemente. ali à espera, e aí cabe a nós pensar e agir a partir dessa consciência. É muito bom Perenemente. isso que você traz. Perenemente. Isso é um estado perene, porque você vai sempre lidar com o outro. E quando você vai lidar com o outro, que está fora de você, está fora do seu ambiente, o outro pode permitir que você chegue. Mas permitir que você chegue, que você esteja, não quer dizer que você fará parte, que você será de. Quer dizer que você está, você não é. É diferente. Então, a gente Tomar, convive com o estar. O estar faz parte. e Eu tomar estou cuidado com as ali. nossas ilusões também, né? Porque às Isso, vezes a gente isso, se ilude com um pertencimento. Não, eu estou aqui, eu estou ali, e assim a isso, gente vai caminhando. Com isso. mais, com mais bem-estar, na verdade, Boa né? noite, Kátia. A Kátia está nos dando boa noite. Ah, boa. Então é isso. Bom, eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas quando a gente fala de autoestima, e a gente está acabando aqui, né, daqui a pouquinho, Sim, já. Temos aí 20 parece. minutinhos. A autoestima pode parecer. Olha, você falou, se olha no Boa noite, espelho, Bela. se olha no espelho, se aplaude e um dia novo está começando. Nem sempre é tão. Como eu brinco que, às vezes, né, eu tenho um amigo, o Ivo Machado, que eu entrevistei, que é um cara, um super meditador, me ensinou a meditar. Ele fala sempre, é simples, mas não é fácil. É, Por ter isso que tem o autoestima é esforço. o esforço. Qual seria aqui? A gente gosta também de uma dica. Alguém que está se sentindo lá na sarjeta. Talvez existam muitas pessoas aqui nos escutando se sentindo assim hoje. Como seria esse construir de uma autoestima a partir de agora? Talvez a pessoa vá precisar começar hoje. O que ela Então, poderia fazer para colocar esse primeiro tijolinho aí na trajetória de vida de autoestima? eu penso sempre, como a gente falou, que nós somos compostos por camadas. Vamos pensar. Se eu vivo, e aí vamos trazer Nietzsche para a história. Nietzsche costumava dizer que a vida é feita de momentos felizes, não de épocas felizes. Então vamos entender o seguinte, lá pegando Nietzsche para fazer uma reflexão. Se a vida é composta de momentos e nela tem épocas, que é o período mais longo, uma época é um período mais longo, de repente eu estou passando por uma decepção amorosa, por uma frustração profissional, por um desemprego, uma enfermidade, alguém do meio. Tá? Se eu estou atingido de alguma maneira, eu posso estar numa época extremamente difícil. Mas eu tenho que fazer um esforço, olha, eu tenho, não é o sentido agressivo da palavra. É importante que a gente faça um esforço para trazer as boas memórias, para ir infiltrando essas épocas, e infiltrando esses momentos, e infiltrando a falta de esperança, e infiltrando a falta de perspectiva com essa boa memória. E aí, novamente, saltar dessa caixa longa de tempo que nos coloca no emocional mais afetado, para enxergar as possibilidades. É fácil? Não é fácil. E usar o racional para entender, olha, se eu não consigo sozinho, aonde eu busco ajuda? Busca com discernimento. Pode buscar ajuda num amigo, numa amiga, num parente, num companheiro, na companheira. Pode buscar ajuda na memória, numa lembrança. Pode buscar ajuda de diversas maneiras. Então você dá esse mergulho. Se você é uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, você sempre terá uma boa memória. Então vai para o lugar dessa boa memória e trabalha durante um tempo essa boa memória e vai se sarando. É Que bonito. a boa e velha história do gato que é ferido e não tem nenhum enfermeiro, nenhum médico que o trate. Ele lambe a própria ferida até que ela sare. Que lindo, Reginaldo. Obrigada. Sempre uma aula conversar com você. Como tem uma audiência que não te conhece muito, acho que para finalizar, e talvez isso devesse estar lá no começo, mas enfim,
Conta um pouquinho da sua educação tardia. Você falou algumas vezes na conversa, e eu acho que isso também é muito inspirador, porque a sociedade não te fez pertencer ao sistema educacional na sua primeira infância, mas você foi buscar esse pertencimento ao longo da tua trajetória. Conta pra gente como foi. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e a curiosidade ela pode se transformar numa grande virtude ou ser um grande defeito. Eu preferi que ela se transformasse numa grande virtude, aqui sem fazer um autoelogio e entrar no alter ego, no preciosismo, nada disso. Sempre fui muito curioso. Então, quando faltava o acesso à escolarização e tinha um assunto que me aguçava, me agulhava, eu procurava encontrar um livro que tivesse acessível a mim, com a minha pouca cultura, mas eu estava ali alfabetizado, então eu lia. Depois que eu lia, eu tinha dúvida, eu tinha que encontrar alguém que pudesse explicar. E eu passei a frequentar muitos seminários, muitos lugares, conversar com muitas pessoas. Comecei a fazer pesquisas por conta própria. Até um pouco antes de viver na casa que eu vivo, eu havia vindo da minha outra casa, eu trouxe comigo cerca de umas, talvez, 3 a 4 mil pesquisas que eu fazia por conta própria. Sem um exemplo, eu vou te dar. Eu queria entender o que é. Um dia eu vi alguém falar sobre é, efeitos psicossomáticos. E a fala do efeito psicossomático estava muito ligada a umas preocupações que eu tinha num coletivo que eu pertencia. Eu preciso entender o que é isso. Então eu pegava algumas folhas A4, papel pautado, e pegava, ainda não tinha a tecnologia da informática e tal, então ia para algum lugar, para a porta de um hospital, tentava falava com alguém, encontrava alguém, até que alguém começava a escrever, e pegava um livro, e ia para a biblioteca e começava a fazer, e daqui a pouco eu tinha uma pesquisa. E aí ia entendendo o que era aquilo. E depois, para cada ação negativa que acontecia, eu procurava fazer uma leitura, fazer uma pergunta, frequentar um lugar que pudesse me oferecer uma resposta. E fui me letrando dessa maneira, fui me autoeducando dessa maneira, com contribuições externas de pessoas extremamente generosas. É claro que depois, tardiamente, eu concluí o ensino básico, depois do ensino médio, fiz uma formação técnica, acabei fazendo através de um programa de colaboração, uma CBA, com o generoso e grande Marcelo Salim do IBMEC em gestão de projetos. Depois eu acabei saindo do empirismo da mediação de conflito e fiz um curso pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Fui misturando tudo isso, até que passou por uma enchente a minha casa e eu perdi minhas mais de 3 mil pesquisas, porque alagou o porão e eu perdi livro, Lu, eu ganhei um livro, a primeira tradução de um livro de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, para o português, um livro raríssimo que eu ganhei de um amigo, eu perdi. Eu perdi livros caríssimos, porque eu sempre fui um Nossa. grande amante da filosofia, então eu perdi tudo que eu tinha. E fiquei triste por muito tempo, mas depois eu comecei a ir para o lugar das memórias. Então, o meu letramento cultural, ele vem exatamente dessa busca autodidata e, é claro, fazendo uma fusão com uma busca também do conhecimento mais cartesiano. E por fim eu acabei fazendo um curso de teologia e filosofia por 3 anos para enriquecer a minha paixão pela filosofia. E até hoje é o Que que eu lindo, faço. Foi assim que eu que fui lindo. chegando ao letramento cultural. É maravilhoso. E aí é isso, né? Você foi buscando esse. A tua fala é sempre muito coerente, assim. Então, quando eu te escuto falar sobre a tua história, é uma história de esforço, como você pontuou aqui ao longo da conversa toda, né? Há uma escolha de seguir por um caminho. E aí há um trabalho todos os dias para que esse caminho se revele, né? Se você construa esse Sim. caminho. Reginaldo, muito obrigada pelo seu tempo de novo. Foram muitos tempos para a gente conseguir criar essa conversa. O que sei de mim hoje é que eu vou seguir, eu acho que um grande
ensinamento é me conciliar com os meus não pertencimentos. Eu acho muito bonito isso que você traz, que assim, a gente não vai pertencer a tudo e a gente vai precisar aprender a conviver com isso de uma forma mais serena também e buscar nas memórias outras possibilidades do que nos completa, do que nos faz, né, do que nos preenche de uma certa forma, momentaneamente. Também você nos ensinou isso aqui hoje. Muito obrigada. Espero que a gente siga aí se encontrando virtualmente e também pessoalmente, por favor. Eu vou te procurar quando eu for para o Rio. E você, eu não vou nem te pedir, porque a tua agenda é muito agitada quando você está em São Paulo. Então, eu te procuro quando eu estiver no Rio e quando você estiver por aqui, me avisa para eu tentar te encontrar, tá bom? Muito Então é isso obrigada e aí. eu agradeço a sua audiência maravilhosa também. Agradeço a todo mundo que esteve conosco, ao Kaiton, que acaba de nos felicitar aqui. É uma delícia estar com todos vocês, uma delícia estar com você, Lu. E é isso. Vou trazer pela segunda vez a figura de linguagem que é real, do gato, que ferido se cuida, se trata e lambendo as próprias feridas se restabelece. Então vamos lá, vamos se restabelecer sabendo que em algum momento a gente terá que lamber a própria ferida e vamos ficar curado e que pertencer a tudo, a todos e de toda maneira nunca será possível, mas pertencer a si é o grande possível. E quem pertence a si, de alguma maneira, provoca um desejo até no outro de que você pertença àquele ambiente. Quando você pertence a si, é dono de si mesmo. Todo mundo ama a segurança. Muita verdade. Muito obrigada e boa noite. Adorei. Boa noite. Tchau, amiga. Tchau, tchau, galera. Um abraço para todo mundo.